E Lulu, dá licença, fofa. Olá, boa noite. Eu sou Edilene e para você que chegou e para você que ainda vai chegar, você chegou no canal Edilene Jazes. E para você que chegou e teve a gentileza, a bondade, a educação de deixar o seu like e passar a seguir o meu canal, eu deixo aqui os meus agradecimentos, assim, do fundo da minha alma. Ai, gente, deixa eu... Ai, não tá aqui. Normal. Eu deixo aqui meus agradecimentos do fundo da minha alma a você que gentilmente passou a seguir a minha página, que gentilmente deixa o seu like, que gentilmente assiste o vídeo até o fim. Eu confesso a vocês que o meu conhecimento no tocante à Bíblia não é de ontem, e nem de hoje, e nem de agora. Eles são desde os meus 5.3 de idade, e 5.3 é a idade que eu tenho, e os meus conhecimentos bíblicos, eles vêm desde os meus 13 anos. E esses conhecimentos bíblicos, eles são abrangentes em estudo bíblico, escolas dominicais, livros que abrangem a Bíblia, escolas de profeta, conferências proféticas. Eu fui batizada na Igreja Presbiteriana do Brasil, do interior do sul de Minas, e morando em São Paulo e trabalhando, eu frequentava assiduamente a Igreja Renascer em Cristo. Hoje, porém, eu não estou indo em nenhuma igreja, porque em decorrência dos meus estudos bíblicos, de minhas leituras bíblicas, que no caso eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 2 vezes, eu cheguei à conclusão após, confesso, constituir, Deus me permitir idade, eu cheguei à conclusão que eu posso e sou autora e coautora de minha existência. Logo, eu posso interpretar, sim, os estudos e a Bíblia que eu li, porque Deus me permite isso através de orações. Ok? Muito bem. Tendo eu dito isso, hoje eu confesso a vocês que em ouvindo um vídeo no YouTube, porque eu gravo vídeos para o YouTube, mas eu também assisto vídeos de outras pessoas, principalmente os vídeos que falam sobre como cuidar de cabelo, como cuidar, por exemplo, como manter o corpo em forma, principalmente no meu caso, que passei por 4 intervenções cirúrgicas, e chega um momento da vida da gente que a gente tem que, de fato, como no meu caso, que no momento estou desempregada, eu sou do tipo de pessoa que opto por adquirir conhecimentos que me possam ser angariados de maneira gratuita, né? E então, assistindo um vídeo hoje no YouTube, esse vídeo falou brevemente sobre o poder do nome. E a Bíblia, ela relata Deus, por exemplo, quando eu vou chamar de batismo, quando ele batizou, eu vou chamar assim a Abraão, eu vou chamar de batismo porque Deus chamou a Abraão, Abraão não tinha um filho, e recapitulando, Abraão, ele era um homem onde que tinha-se uma esposa, o nome dela é Sara, e Sara era estéril. E ela já era de idade avançada. Idade avançada, naqueles tempos, para Deus, provavelmente, porque Matusalém viveu muitos anos, quase 1000 anos. Então, o que é idade avançada hoje aqui, por exemplo, 80, 90 anos, biblicamente falando no Velho Testamento, Sara, provavelmente, eu vou falar que a idade avançada de Sara podia ser de uns 100 e poucos.
Vamos dizer assim, eu confesso que essa parte da idade da Sara eu não guardei. Mas o que eu venho falar hoje, a mensagem é sobre o poder do nome. Gente, o poder do nome, ele é tão assim forte na vida de uma pessoa que eu vou me apresentar, por exemplo, eu, Edilene, o meu sobrenome, confesso a vocês, não é Jazes, tá? Este nome, Jazes, eu adquiri ele, vou explicar para vocês. Eu estava lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse a primeira vez. E a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, no livro de Reis e Crônicas, porque o livro de Reis tem primeiro a Reis, segundo a Reis, assim bem como o livro de Crônicas, primeira Crônicas e segunda Crônicas. Então, quando eu estava na leitura de primeira Reis, segunda Reis, primeira Crônicas, segunda Crônicas, neste livro constava o nome Jazes. E eu confesso a vocês que eu estava em oração pedindo a Deus que eu estava naquela época que eu estava lendo a Bíblia a primeira vez, era uma época em que existia-se o Messenger. E eu vou confessando a vocês, eu estava num bate-papo na página da UOL, e neste bate-papo a pessoa me pediu o e-mail. Eu falei, putz, e agora? Eu não tenho e-mail. E eu não queria colocar aquela coisa assim, por exemplo, Edilene Linda 2, Edilene Linda 4, Edilene Linda 5, porque eu acho muito assim, como que eu vou dizer, a pessoa, sabe, o e-mail fica assim muito assim, casa noturna, vocês conseguem me entender? Se eu colocar, fica muito assim. Então eu queria uma coisa onde eu pudesse ser pessoal e ao mesmo tempo soar como comercial. E eu confesso que eu orei a Deus, virei para Deus e pedi, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, porque eu quero criar um e-mail onde eu, indo a um banco, eu possa passar este e-mail para o banco, onde eu, indo a uma loja, eu possa passar este e-mail para uma loja, e etc, e etc. E eu estava lendo o livro de Crônicas, de Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeiro Crônicas e Segunda Crônicas. E foi quando nestes Primeiro Reis, Segunda Reis, Primeiro Crônicas, Segunda Crônicas, eu me deparei com o nome Jazes. O nome Jazes na Bíblia, na realidade eu não me deparei. Na realidade eu estava no dia que eu fui ler, porque a minha leitura da Bíblia era uma leitura acompanhada, a Bíblia que eu estava lendo, no final dela, não é essa daqui, porque a Bíbliazinha que eu tinha, ela era pequenininha assim, desse tamanhozinho, cabia numa necessaire que eu levava para a igreja, e no final dessa Bíblia, eu estou só mostrando para vocês, tinha aqui, né, no final, método de você fazer a leitura bíblia. E esta Bíblia minha, ela tinha chave bíblica, que na realidade, chave bíblica é um dicionário bíblico para quando você tem dúvida em alguma palavra. Aí, por exemplo, eles vão falar de medida, né? Que a Bíblia ali chega num momento ali que eles falam muito de medida, de peso. Então, eu queria saber o que significava a referente medida que a Bíblia se tratava. Então eu ia lá na chave bíblica, que chave bíblica na realidade é um dicionário bíblico. E foi aí, em lendo estes livros da Bíblia, que Deus me apresentou o nome Jazes. Muita gente costuma perguntar para mim se eu sou casada, se eu me separei. Não. Eu nunca me casei,
Eu sou solteira, eu não tenho filhos e este nome Jazes não é de ex-marido, não é de ex-ficante, não é de ex-amante. Esse nome Jazes foi eu em oração que pedi a Deus que Ele pudesse me dar sabedoria para criar o meu e-mail. E foi aí que Deus me abençoou, eu digo assim, com o nome Jazes. E Jazes, na Bíblia, eu simplificando, ele nada mais é que o administrador. Eu vou simplificar. Jazes, na Bíblia, ele é o administrador na época das finanças do rei Davi. E para vocês verem o poder que existe em um nome, eu confesso a vocês que a partir do momento que eu passei a aderir este nome, por exemplo, eu vou assinar o meu e-mail, Edilene Jazes. O meu perfil aqui no YouTube, o meu canal, Edilene Jazes. Eu confesso a vocês que a partir do momento, isso aqui é um testemunho que eu estou dando, do poder que existe em um nome. A partir do momento que eu aderi este nome Jazes há muitos anos, na época do Messenger, na época do... não sei se eu vou falar corretamente, porque às vezes eu falo Yorkut, ou então quase que sai Yakult, entendeu? Mas na época do Yorkut, eu usava o Jazes. Mas eu não sou casada. Foi este nome que eu encontrei na Bíblia. E eu aderi há muitos anos esse Jazes. E através da força deste nome, eu confesso a vocês que eu sou hoje excelente em matemática. Eu consigo fazer conta mentalmente, entendeu? As pessoas vão me dar troco, eu falo para elas quanto que elas têm que me dar de troco. E para vocês continuarem vendo o poder da força de um nome, foi-se criado uma série de um assassino serial killer nos Estados Unidos. O nome dele é Jason. E para vocês terem uma ideia, a força do nome. Todos os Jasons que eu conheci na minha vida são Satanás em pessoa. A força de um nome. Tá? E para vocês verem, por exemplo, eu vou citar aqui, eu conheço uma pessoa que a mãe dela, quando estava no hospital, sabia que eu estava lendo a Bíblia, a força e o poder de um nome. Eu estou apresentando a vocês. Tinha uma moça que estava no hospital para ter a sua bebê, sabia que eu estava lendo a Bíblia, me mandou uma mensagem dizendo: você está lendo a Bíblia que eu sei de Gênesis e Apocalipse que você se prometeu. Por gentileza, cite um nome que foi uma menina e eu quero dar à minha filha. E eu confesso a vocês, eu virei para ela e falei: coloca Késia. Ela falou: mas a filha do pastor já se chama Késia. Eu falei: então põe Késia 2. Brincando. Tá. Ela falou assim: eu não tô brincando. Edilene, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Eu falei: então tá, me dá 2 minutos. Eu já tinha lido o livro de Números, porque na Bíblia possui esse livro. E eu dei um nome. Eu falei: olha, eu achei aqui um nome. Este nome é unissex. Este nome é Aira. O nome Aira na Bíblia, ele é um príncipe. Ele ganhou várias guerras. E eu posso ser franca com você. Essa moça que eu conheço, a qual a mãe dela me pediu para que eu procurasse o nome dela na Bíblia, eu posso dizer, porque eu conheço essa moça. Ela é vitoriosa, ela é valente. O poder de um nome. Todas as mulheres que eu conheço que chama Sara são fortes, são guerreiras, são lutadoras. Porém, com um detalhe, a mulher se chama Sara, porém, Deus mudou o nome. Deus colocou Sarai. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, entendeu? Deus mudou o nome de seus apóstolos.
Isso é para vocês verem o poder que consiste em um nome. Às vezes as pessoas brincam com o nome. Colocam a Scheller, blá 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 blá. O nome tem poder. O nome tem força. O nome tem energia. O nome tem tudo que vocês possam imaginar. E por aí vai. Então, se você, porventura, o nome é tão forte que Deus na Bíblia, ele diz que ele não nos chama por apelido, ele nos chama pelo nome. E eu, quando eu vou me referir a uma pessoa, por exemplo, outro dia, eu vou dar um exemplo, eu fui deixar uma mensagem no post da senhora Maria da Graça Xuxa Meneghel. Eu não a chamei de Xuxa, eu a chamei de Senhora Maria da Graça Meneghel. Porque uma serva de Deus, conhecedora da palavra, ao se dirigir a uma pessoa, ela não se dirige pelo apelido da pessoa, ela se dirige pelo nome da pessoa. Aquele é o nome dela, aquele é o nome que ela escolheu. Mas no mundo espiritual, quando Maria da Graça Meneghel foi batizada e os pais dela escolheram aquele nome, Deus já tinha escrito lá no livro da vida. Deus não escreveu Xuxa. Haja vista que existe um nadador que se chama Xuxa. Né? Por aí vocês podem ver. Então, a força de um nome. Certa vez eu me hospedei na casa de uma mulher que o nome dela é Sara. Por isso que eu digo a força de um nome. O nome representa não só a sua pessoa no mundo. O seu nome é a sua energia. O seu nome é o seu... Muita gente fala. Quando eu era pequena, o meu pai dizia, nós não temos nada. O que nós temos é apenas o nosso nome. E se vocês forem analisar, pensando bem, numa cidade do interior, por exemplo, uma pessoa pode não estar mais neste plano físico, mas o nome dela naquela cidade, ele tem uma força. Em cidade grande, uma pessoa que representou um papel, digamos, uma pessoa que teve um papel, uma representatividade numa cidade, o jeito que o governo, a prefeitura homenageia essa pessoa é colocando o nome dela numa placa de rua, não é? Mas numa cidade do interior, principalmente quando essa cidade ela foi oriunda de fazendeiros, de coronéis, as pessoas que são lembradas nessa cidade são os familiares destes mesmos, entendeu? Esta é que é a realidade. Bem, citei eu aqui algumas forças de poder de nome. Por exemplo, na Bíblia tem a Jezabel. Jezabel foi uma perseguidora de servos de Deus na Bíblia. Outro dia eu disse aqui que Jezabel teve a unção dela. Sim, todas as pessoas que Deus dá fôlego de vida, essas pessoas têm naturalmente sua unção, ou para o bem ou para o mal. E Jezabel foi uma perseguidora de um servo de Deus. Se vocês forem analisar, Pilatos, a força do nome Pilatos. Um ateu sabe a representatividade de Pilatos na Bíblia. Se alguém falar Pôncio Pilatos, qualquer pessoa
por mais leiga que seja no tocante, a Bíblia vai saber quem é Pôncio Pilatos. Se alguém falar, olha o poder de um nome. O poder do nome, ele é tão forte que se alguém falar Judas, se alguém disser Judas, se você não precisa, por exemplo, mandar uma pessoa ir para Pi, é só você falar, aqui, seu Judas, acabou. Você já mandou, entendeu? A pessoa ir Pi, Ianinho, entendeu? Vai Pi e ainda pianinho, entendeu? Então é a força que tem o poder. A força que tem o poder do nome. Sabe? Se você, por exemplo, falar, por exemplo, da Sansão. Se alguém falar, por exemplo, Salomão. Se alguém falar, por exemplo, José. Se alguém falar, por exemplo, Ruth. Se alguém disser Elias. Só que, infelizmente, no mundo onde nós estamos hoje, eu conheço muitos Elias que não fazem jus ao nome bíblico. Infelizmente. Né? Estava agora há pouco conversando com a minha mãe sobre a força de um nome. E estava dizendo para minha mãe que eu conheço uma pessoa que se chama Juninho. E por incrível que pareça, essa pessoa é de baixa estatura. Essa pessoa é, na minha opinião, de baixa educação. Essa pessoa é de baixo nível. Então, tudo a minha mensagem hoje começou exatamente assim. Com a força do nome. Me baseando nesta pessoa, Juninho. E se você vê, por exemplo, o poder da força de um nome, tem uma música que chama assim, Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada, e aquela do Raça Negra. Carol, Caroline, e aquela outra, Ana Júlia. Existem muitas meninas que nasceram e chamam-se Ana Júlia por causa desta música. E Eduardo e Mônica? De Legião Urbana. Então, a força do nome. Então, vocês, mães, moças que estão grávidas, não brinquem com o nome dos seus bebês, porque toda a energia existencial dessas pessoas consiste nas primeiras linhas, nas primeiras palavras, nas primeiras letras do nome. Ok?